Olá, eu sou a doutora Karina, especialista em reprodução assistida, sócia da FIV São Paulo, e eu estou aqui para responder as principais dúvidas sobre a reprodução humana. Durante a primeira consulta de um casal infértil que está tentando engravidar e que vem procurar nossa ajuda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma história clínica detalhada sobre a saúde do casal. Então, desde a infância até os dias atuais, qual a medicação que eles usam todo dia, se usam alguma medicação, quais internações, se já passou por alguma cirurgia, se tem alguma doença crônica e também, obviamente, a história ginecológica da mulher desse casal. A consulta começa com uma conversa, porque eu preciso saber tudo sobre a saúde desse casal. A gente precisa conversar, o médico precisa falar, e tem que ouvir o paciente. Então, isso é essencial, a gente precisa saber detalhadamente sobre a saúde do casal, hábitos, se fuma, se não fuma, se tem algum vício, se não tem nenhum vício, as medicações que toma, os procedimentos a que eles já foram submetidos, porque tudo isso pode influenciar no potencial reprodutivo desse casal e também pode já dar pra gente alguma pista do que pode estar acontecendo, o motivo do casal não conseguir engravidar. Então, por exemplo, uma mulher que teve alguma infecção, uma inflamação pélvica, uma doença inflamatória pélvica no passado, que precisou tomar antibiótico, passar por cirurgia, isso leva à alteração da trompa, das duas trompas, então pode dificultar a mulher engravidar. Então a conversa com o casal já direciona a gente para o possível diagnóstico da infertilidade deles. É importante que o casal venha, sim, à primeira consulta, embora algumas vezes um dos parceiros não possa vir, a gente consegue direcionar, mas o ideal é que estejam os dois, que venha o casal, para cada um conseguir responder corretamente sobre a sua saúde. A infertilidade é investigada através de vários exames, mas alguns são pontuais, precisam ser feitos, e outros a gente avalia conforme a história do casal ou conforme a necessidade. O que a gente sempre precisa fazer é avaliar se a mulher tem óvulo e se a mulher tem o caminho onde esse óvulo se encontra com o espermatozoide, que é a trompa, e avaliar se o homem tem o espermatozoide. Então, a gente precisa avaliar a função ovariana, que a gente faz isso através de exames de sangue, avaliação hormonal, avaliação da reserva ovariana, e para avaliar a função tubária, a função das trompas da mulher, um exame chamado esterossalpingografia. E, obviamente, para avaliar se o homem tem sêmen, é o espermograma. Os exames solicitados, obviamente, vão depender da história de cada casal, mas necessariamente a gente tem que ter a avaliação hormonal da mulher para avaliar a função do ovário. Esses exames são simples, são exames de sangue que podem ser feitos aqui na clínica. Avaliar as trompas, a permeabilidade tubária da mulher, que a esterossalpingografia é um exame realizado em centros específicos por especialistas, e o espermograma pode ser realizado aqui também no nosso prédio, no 12º andar. Para a realização desses exames não existe nenhum preparo específico, além da orientação do dia da realização. Então, algumas avaliações hormonais, que são esses exames de sangue, eles têm dias específicos do ciclo menstrual da mulher para serem colhidos, e a esterossalpingografia ela tem que ser feita entre o final da menstruação e a ovulação da mulher. O espermograma ele pode ser realizado em qualquer dia, mas tem que ter de 3 a 5 dias de abstinência masculina. O primeiro passo para o casal infértil conseguir engravidar é procurar o especialista, é saber a hora que tem que procurar um especialista, que não adianta mais seguir com o ginecologista geral. Na grande maioria das vezes, o ginecologista mesmo orienta, depois de 6 meses ou de 1 ano, dependendo da história e da idade desse casal, a procurar um especialista, que é quando os exames mais específicos vão ser feitos e é quando a gente vai conseguir determinar qual o melhor tratamento para esse casal conseguir engravidar. Então, se a mulher tem até 35 anos, eles já estão tentando há 1 ano,
esse casal já pode procurar um especialista em reprodução. Se a mulher tem mais de 35 anos, já pode procurar depois de 6 meses de tentativa sem gestação. Se ela for mais nova, com menos de 35 anos, e tiver alguma doença que possa ser um fator de risco para a infertilidade, como a endometriose, por exemplo, aí não precisa aguardar 1 ano de tentativas. Depois de 6 meses, também já pode procurar um especialista. As principais causas de infertilidade feminina são 3, né? A primeira, por alteração do ovário, que pode ser alteração da ovulação, então pacientes que não ovulam, ou por envelhecimento dos óvulos, que dificulta a gestação, por alteração das trompas, que também impossibilitam a gestação, ou por alguma alteração no útero, que impossibilite a implantação do embrião. As maiores causas da infertilidade masculina podem ser genéticas, podem ser obstrutivas, podem ser por varicocele, podem ser hormonais, mas a grande maioria delas a gente chama de idiopática, que é quando a gente não descobre a causa. Quando o casal vai realizar o tratamento de fertilização in vitro, não tem um número limite de tentativas determinado. O casal pode fazer quantas vezes ele desejar, até conseguir a gestação. E também não tem um intervalo mínimo entre um ciclo e outro. Se o casal fez a fertilização in vitro nesse mês e não gestou, no mês seguinte ele já pode fazer um novo ciclo. Existem muitas diferenças nos pacientes que vão se submeter à fertilização in vitro. Existem muitas diferenças nos casais que vão fazer a fertilização in vitro, porque alguns casos são mais, não diria simples, mas mais tranquilos de serem feitos, e outros são mais difíceis. Então, pacientes onde o homem não tem sêmen, a gente precisa fazer biópsia de testículo, acaba sendo um pouco mais complicado. Pacientes que têm uma baixa reserva ovariana, onde é muito difícil a gente conseguir óvulo, também é um caso mais difícil. Pacientes com endometriose, onde tem comprometimento ovariano, também podem ser mais difíceis. Então depende da patologia do casal, que é o que torna a FIV um pouco mais difícil de ser realizada ou não. Mas esse difícil não é no sentido da técnica, esse difícil é no sentido de você conseguir ter embriões para conseguir uma gestação. Para saber se o caso é mais difícil de ser realizado ou não, você precisa passar com um especialista, a paciente precisa passar com um especialista, ser avaliada, fazer todos os exames, e o médico vai fazer o diagnóstico final e orientar a paciente. Se o casal não tem óvulos, se durante o tratamento da fertilização in vitro a gente não consegue óvulos para esse tratamento, ou esses óvulos têm uma qualidade ruim, a gente não consegue formar embrião, a opção do casal é fazer o tratamento com óvulos doados. Existe uma idade limite para a mulher que quer realizar a fertilização in vitro, mas conforme o avançar da idade, as taxas de sucesso são muito baixas. Então, uma mulher com 44, 45 anos, as taxas de sucesso são menores que 5%. Então, a mulher pode optar por fazer esse tratamento, mas sabendo que as taxas são muito, muito baixas. O ideal com o avançar da idade, para essas mulheres, é fazer fertilização in vitro com óvulos doados. O nosso útero envelhece, mas ele envelhece no ritmo que o nosso corpo envelhece, não no ritmo que os nossos óvulos envelhecem. Os nossos óvulos envelhecem no ritmo acelerado, principalmente depois dos 35 anos. Então, o envelhecimento do útero é gradual como o envelhecimento do resto do nosso corpo. Quando a mulher vai fazer o tratamento de fertilização in vitro, ter um estilo de vida saudável é muito importante, influencia muito nas taxas de gestação. Então, ela ter uma boa alimentação, praticar exercício físico é sempre muito bem-vindo. Suplementar vitaminas nessa mulher, a gente só vai precisar se ela tiver um déficit. Então, se ela tem, por exemplo, uma baixa de vitamina D, então a gente tem que suplementar a vitamina D
para vir aos níveis normais. Mas as vitaminas elas são usadas só para suplementar o que está faltando. Não tem estudos no mundo provando que você utilizar a vitamina ou antioxidantes ou qualquer outras substâncias que vêm sendo usadas melhorem as taxas de gestação. As pessoas acham que o tratamento de fertilização in vitro é um bicho de 7 cabeças e na verdade ele não é. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que ele da nossa parte médica e da paciente é relativamente simples, que a parte mais difícil fica para o laboratório, que é pegar os gametas, pegar o óvulo, juntar com o espermatozoide, formar o embrião, acompanhar o desenvolvimento desse embrião, porque aqui da nossa parte médica e da paciente são basicamente 10 dias de uso de medicação, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, dependendo da resposta da paciente. Essas medicações são injetáveis? Sim, elas são injetáveis, mas é muito fácil de aplicar. Nossa enfermeira ensina como aplicar, a paciente consegue se aplicar em casa nesses 10 dias. Então, são 10 dias de medicação e ultrassons, aqui mais ou menos dia sim, dia não, para acompanhar o crescimento dos óvulos. Depois desses 10 dias, normalmente os folículos já atingem o tamanho desejado e a gente marca para retirada dos óvulos, porque a gente precisa tirar os óvulos do útero para mandar para o laboratório. A retirada dos óvulos é feita por meio de ultrassom. A paciente está sempre dormindo, então não abre, não corta, não costura, não dói e tem duração de 15 a 20 minutos, é muito simples. E a transferência do embrião é um exame muito parecido com a coleta de Papa Nicolau, então como não dói, não precisa de sedação, é só o catéter que passa dentro do útero e deixa o embrião lá. A primeira parte desse processo, que é o acompanhamento das injeções com ultrassom, é todo feito aqui na FIV São Paulo. A punção dos óvulos e a transferência dos embriões no Projeto Alfa, que fica aqui no nosso prédio, no 12º andar. O tempo de tratamento entre a primeira consulta e o teste de gravidez varia muito. Não é um número que eu possa dizer para vocês, porque depende. Se a paciente, no mês seguinte da primeira consulta, já começa a fazer a fertilização in vitro e engravida, a gente tem menos de 2 meses entre a primeira consulta e o beta positivo. Se ela não engravida, ela vai ter que fazer mais vezes esse tratamento. E aí pode ser que demore 1, 2, 3, até 1 ano, porque a gente não sabe qual o tempo que vai levar para ela engravidar. Na transferência embrionária, que é feita dentro do laboratório, a mulher está em posição ginecológica. Nós passamos o espéculo, que é um aparelho que auxilia a abrir as paredes vaginais para a gente conseguir ver o colo do útero, e o embrião vem de dentro do laboratório, ele é colocado dentro de um catéter que é muito fino e a gente passa esse catéter pelo orifício externo do colo do útero, introduz ele até dentro do útero e deixa o embrião lá dentro. No dia da transferência do embrião, apesar dos estudos mostrarem que não faz diferença a mulher ficar em repouso ou não, a gente acaba sempre orientando repouso pelo menos no dia e evitar exercícios físicos muito intensos nos dias que seguem. Na transferência embrionária não é necessário que a paciente vá acompanhada, mas é sempre bem-vindo. Se ainda houver alguma dúvida, eu convido vocês a acessar o nosso site ou conhecer a nossa clínica. A gente fica aqui na região da Avenida Paulista.